Pessoal, estimativa da média populacional com intervalo de confiança. Então aqui tem a média populacional e aqui o intervalo de A a B. Esse intervalo aqui a gente vai chamar de confiança. Se nós tivermos a média da amostra menos o Z crítico vezes o desvio padrão, pode ser amostral também, aqui é o populacional, sobre a raiz do número de total da amostra. Isso vai ser o intervalo de A. Então vai ser a média populacional menos isso tudo que a gente pode chamar de erro. Essa parte tem Z, sigma raiz de N. Subtraindo, quando eu somo, eu vou ter o limite superior. Então a minha população, a média populacional, melhor dizendo, vai ser um valor entre a média da amostra menos o erro e a média da amostra mais o erro. Então a gente pode até inclusive representar aqui o intervalo de confiança como a soma da média mais Z vezes sigma sobre raiz de N. Isso é válido quando a gente está falando da hipótese da distribuição normal, né? Uma amostra maior que 30. O teorema do limite central nos permite usar a fórmula do Z crítico, né? A tabela do Z, para encontrar esses valores. No caso do Excel, nós vamos usar uma função que ele vai nos dar o erro, mas o erro que ele vai nos dar não usa o Z, que é o valor ligado à curva normal. Então a gente vai encontrar o erro, que o Excel chama de erro padrão, sem o valor do Z. Mas alguns autores chamam isso aqui tudo de erro também. Então, quando a gente multiplica o erro, o Z mais esse E, nós temos o erro, mas aí é ligado à distribuição normal. Aqui de forma mais geral. Então, passando para a planilha 2, nós temos aqui nossos dados, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte: vamos usar uma função do Excel para calcular o erro. Calcular exatamente isso. E depois vamos calcular aqui, nessa faixa amarela, esse intervalo de confiança para a média da população. Então nós temos um problema aqui anunciado, temos os dados, eu coloquei uma coluna com os dados e agora vou introduzir o cálculo usando aqui o seguinte detalhe. Vou em dados, já instalei aqui análise de dados, que eu instalei usando suplementos, né? Então ele vai carregar aqui as funções de estatística para análise de dados. A gente vai usar a estatística descritiva e ele vai fazer algumas solicitações. Quais são os dados? Então, vão ser as notas desse atendimento aí, 41 linhas, mas são 40 dados. Então, porque tem uma linha a mais, tem aqui o cabeçalho, o rótulo. Nós agora temos que definir a saída. Vai ser uma nova planilha, vai ser aqui mesmo. Então vamos colocar aqui dentro. Eu vou selecionar essa aqui, nesse cantinho, essa célula. E agora vamos pedir o resumo. O nível de confiança, quem está usando é 95, como pede o problema. O enésimo par, enésimo também menor. Então eu clico OK. Ele nos dá o resultado instantaneamente, né? Praticamente instantâneos valores. Então aqui a gente pode sinalizar com a corzinha mais diferente. E vamos aqui. Nós temos que usar o Z para 95%. O Z nesse caso é 1,96 pela tabela do Z. Então agora eu vou colocar aqui a minha média populacional vai ser igual a quem? A minha média amostral menos 1,96, que é o Z, vezes o nosso erro padrão que ele deu aqui. Então achamos o limite inferior da nossa média. A nossa média vai ser maior que 4,9.
apesar daqui de quase 5,7. Para o intervalo de confiança 95%, eu tenho que considerar ela maior que 4,9 e menor que, vamos botar igual a média, olha aqui a fórmula, mais, seguindo a fórmula, o Z é 1,96 multiplicado, no caso aqui, pelo E, que é esse valor que eu chamo de erro padrão. Pronto. Então aqui, dando um zoom, nós temos o valor da nossa solução. Então nós temos que 95%, né? 95% de probabilidade que a média da população vai ser maior que 4,9 e menor que 6,5 praticamente. Isso a partir de uma média amostral de 5,7, nós achamos com um intervalo de confiança que vai de 4,9 e 6,5 praticamente. Então nesse intervalo eu tenho 95% de probabilidade de encontrar a média da população a partir dessa amostra. Lembrando que nesse problema aqui foram 4.000 clientes e a gente só coletou 1%. Então, com essa pequena amostra, eu crio um intervalo de confiança e eu tenho uma certeza de 95% que a minha média desses dados está entre 4,9 e 6,5. É isso aí, pessoal.